Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 7. Na nossa aula 7 nós vamos ter revisão. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olá, vejam aí, olha que nós já vamos iniciar a nossa revisão aí com um assunto que é da atualidade. Vamos falar sobre meio ambiente e ação antrópica. Quando nós vemos aqui uma imagem como esta, que reflete aí o desmatamento, né, que acontece em uma área de floresta, nós sempre pensamos que meio ambiente é algo que só está ali relacionado àqueles ambientes naturais que envolvem plantas, animais, né? Mas será se você, no seu dia a dia, tem algum impacto sobre o meio ambiente? Será se você se considera parte do meio ambiente? Então é isso que nós vamos ver. Vejo aí que meio ambiente são todos os elementos e processos biológicos, químicos e físicos que interagem e fornecem as condições essenciais para sustentar a vida no nosso planeta Terra. E aí, quando nós falamos em sustentar a vida no nosso planeta Terra, nós incluímos também os seres humanos, a espécie humana. Nós fazemos parte desses seres vivos que estão ali vivendo, interagindo, né, se relacionando com um determinado lugar, com um ambiente. Então, como nós vimos, são processos biológicos, químicos e físicos que estão ali interagindo entre si. Vejam aí que o meio ambiente inclui os seres humanos e as transformações que eles impõem aos espaços naturais. Quando comento aqui para vocês que as transformações que eles impõem, nós estamos aqui relacionando às alterações, tá? As alterações antrópicas que este homem está causando num determinado lugar, tá? Então, essas alterações antrópicas, elas são influências, digamos, que podem ser positivas ou negativas no ambiente. Tudo isso está relacionado a essas transformações que o homem pode estar impondo aos espaços. E aí nós temos, vejam que este meio ambiente ele pode ser composto pela biosfera, hidrosfera, atmosfera e litosfera, tá? Na imagem que nós vamos ver agora, todos estes ambientes, eles têm aí um nome específico e neles estão presentes seres vivos também. Então, na litosfera está relacionada a todos aqueles ambientes de solo e rochas. Então, aqui nessa praia, na montanha, né, todos estes compreendem a litosfera e também todo aquele ambiente da crosta terrestre que também está sobre os oceanos, rios e lagos. Mas esses ambientes aquáticos já são chamados de hidrosfera, tá? Então é todo aquele ambiente que tem ali água, rios, lagos, mares e oceanos também. Na atmosfera estão todos acima da superfície da Terra, da crosta, né, da litosfera, e que eles são formados por diversas camadas de ar. Todos estes compõem a atmosfera. E onde estiver vida, seja desde a parte mais funda, né, desses ambientes oceânicos, né, mares e oceanos,
né? Ou na parte mais alta aí do pico de uma montanha, mesmo que seja nevada, mesmo que esteja com gelo, e assim, se lá estiver seres vivos, todos estes compõem a biosfera. Na biosfera estão presentes micro-organismos, micro-organismos, plantas, animais, algas, isso que eu queria dizer, algas, todos estes compõem a biosfera, tá? Então nós temos aí que no meio ambiente ele é composto pela litosfera, hidrosfera, na atmosfera e em todos estes que estão ali, os seres vivos, é chamado de biosfera. Tá? Então, toda essa interação que há nestes ambientes, eles ali estão, então, relacionados, né, com a presença do homem também. E esse homem pode causar ali influências positivas, influências negativas, mas que ele também está presente, né, ele é uma espécie que também está presente ali no meio ambiente. Vejam aí que a ação antrópica deste homem é a intervenção humana no ambiente natural, que pode modificar a natureza em larga escala. A ação antrópica pode ocorrer de várias formas e em diferentes escalas, desde ações individuais até grandes empreendimentos industriais. E aí eu volto a perguntar de você, qual é a sua ação, o seu impacto no meio ambiente? Será se nós estamos aqui, né, relacionados à presença desse lixo doméstico em ambientes aquáticos? Será se o homem tem influência nisso? Tem, né? São ações individuais que todos estes juntos vão ter um impacto, né, um impacto negativo neste meio ambiente. Então, aqui, ó, ações individuais de cada um. Será se quando você queima folhas no quintal está tendo impacto na poluição da atmosfera? Sim, individualmente está tendo impacto e que pode, então, causar influências a muitas outras pessoas, a vários seres vivos que estão ali presentes naquele ambiente com a poluição do ar. Ou até mesmo em grandes empreendimentos industriais. Imaginem, vai ser construído um conjunto habitacional, será construído uma fábrica. Ali vai ter um impacto na remoção da superfície florestal, né, reflorestada daquele ambiente, vai ter um impacto no nivelamento, né, daquele solo para que então possa ser construído aquele empreendimento. Será se vai ser utilizado um consumo excessivo de água, um descarte de resíduos, né, químicos naquele ambiente aquático próximo? Então, esses grandes empreendimentos também podem causar impactos no meio ambiente. Em alguns tipos de fábricas, alguns tipos de indústrias são muito mais poluentes e que, por isso, elas têm uma legislação ambiental rigorosa para que possa prevenir esse impacto negativo no ambiente onde vivem. E estes seres vivos, eles estão lá, né? Vejam aí que no meio ambiente, ele influencia a evolução dos seres vivos. Como que esses seres vivos foram surgindo na superfície da Terra, tá? Então, o meio ambiente, ele desempenha um papel fundamental, vejam aí, na evolução dos seres vivos. Ao longo de 3,5 bilhões de anos, né, vejam aí na ilustração que o planeta Terra ele foi mudando suas características ao longo desses bilhões de anos e quando falamos aí em bilhões de anos, nós estamos falando em um período antes de Cristo. Então, por isso que as datas elas vêm decrescendo, tá? Ao longo de 3,5 bilhões de anos, as condições ambientais da Terra mudaram drasticamente, influenciando a seleção natural e moldando a diversidade da vida.
Neste meio ambiente aí, quando nós estamos falando dessa evolução dos seres vivos, nós temos que considerar que desde a origem lá do planeta Terra, não tinha ali não estavam presentes seres vivos. E aí essa Terra foi sofrendo mudanças, até que permitiu as primeiras formas de vida, formas celulares. Aí, a partir daí, vieram os primeiros fósseis, né? Depois, com a presença das plantas, aumentou ali a concentração de oxigênio com a fotossíntese, e aí esses seres vivos foram evoluindo também de seres procariontes, que foram aqueles primeiros seres vivos, os mais primitivos, até seres eucariontes, e aí nós temos também a presença dos fósseis eucariontes. Todos os fósseis são evidências evolutivas que permitem contar uma história do passado desses seres vivos, tá? Até a origem dos seres pluricelulares ao longo de todos esses anos. Então, cientificamente, nós temos uma teoria que é melhor explicada por meio de evidências evolutivas, que é a teoria da evolução, né? Da evolução dos seres vivos. Então, quando nós falamos ali de como esses seres vivos ocuparam a superfície da Terra e como eles foram se diversificando, está então muito relacionada à evolução desses seres vivos. Vejam que a Terra, ela começou a ser habitada por seres primitivos como bactérias, algas e micro-organismos que surgiram na água. A evolução da fotossíntese com oxigênio aumentou a concentração ali de oxigênio na atmosfera, isso há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. E assim, estes seres vivos ali, eles foram evoluindo. E a partir daí é que nós entramos nos estudos da evolução. O que significa evolução? Tá? A evolução significa o quanto que esses seres vivos eles foram sofrendo adaptações, eles foram se adaptando às características do ambiente, né, ao longo do tempo. E existe aqui, como nós vimos, um fóssil de um ser vivo de origem marinha, né, uma concha aqui, em que ele é um dos tipos de evidências evolutivas, mas existem várias aí, quando são encontrados ossos, né, fossilizados de dinossauros, de outros seres vivos, todos esses são caracterizados como evidências evolutivas. Mas o que é evolução? Veja aí, é o processo de adaptação das características dos seres vivos às alterações do meio ambiente ao longo das gerações e ao longo do tempo. Quando falamos em gerações, estamos falando de reprodução dos seres vivos e descendentes. E esses descendentes, eles trazem consigo as características, né, dali do seu DNA, e que assim permitiu com que fosse ter essas comprovações de evolução, essas adaptações. Então, são milhões de espécies de seres vivendo nos mais variados ambientes da hidrosfera, da litosfera, da atmosfera. Em todos esses são chamados, então, quando tem um ser vivo, é onde está a biosfera, tá? E aí vejam que a evolução ela é composta aí neste organograma, de seleção natural dos seres vivos, tá? Quando eles precisam, então, se adaptar àqueles menos favorecidos, né, naquela mudança ambiental, morrem, e aquelas características genéticas melhor adaptadas se reproduzem. E é assim que a gente chega à diversidade biológica. Vamos ver aí um exemplo desse processo de seleção natural em um vídeo que conta aí o caso da mariposa de Manchester, né, que é a Biston betularia, antes e depois da Revolução Industrial que ocorreu lá na Inglaterra, tá? Então vamos ver um vídeo agora. Um exemplo clássico de adaptação ao ambiente é o que ocorreu entre as mariposas da espécie Biston betularia na cidade de Manchester, Inglaterra.
É frequentemente citado como um caso emblemático de seleção natural e ilustra de forma científica como a poluição industrial pode influenciar a evolução das espécies. Em meados do século XIX, antes da Revolução Industrial, a maioria das mariposas Biston betularia na região de Manchester apresentava coloração clara, o que as ajudava a se camuflar em troncos de árvores cobertos por líquens claros, de difícil visualização por parte dos pássaros e insetívoros. No entanto, com a industrialização e a poluição resultante, as árvores escureceram devido à fuligem e à poluição, tornando a coloração clara das mariposas uma desvantagem em relação aos predadores como pássaros. Como resultado, houve uma mudança na frequência dos fenótipos da população de mariposas. Indivíduos com coloração escura, que antes eram menos comuns devido à seleção natural, tornaram-se mais predominantes, pois estavam melhor camuflados contra os troncos escurecidos pelas emissões industriais. Este exemplo destaca a rápida adaptação das populações à mudança ambiental induzida pelo homem e é frequentemente citado como evidência convincente do processo de seleção natural descrito por Charles Darwin. Além disso, ressalta a importância da conservação ambiental e do controle da poluição para a preservação da biodiversidade e a manutenção dos ecossistemas saudáveis. Viram aí? Olha o quanto que o processo da Revolução Industrial, daqueles grandes empreendimentos, a presença ali de uso de combustíveis fósseis, lançamento de fuligem para a atmosfera, fez com que aquelas duas variedades ali da espécie Biston betularia pudessem sofrer uma adaptação, né? A presença delas diferente no ambiente. E assim, uma ser mais predada, né, pelos pássaros, né, que queriam só se alimentar naquele ambiente. Olha só. Então, aí é um caso que vocês bem viram do quanto que essas alterações ambientais favorecem, então, a adaptação das espécies, né, e a diversidade biológica. E aí nós vamos ver aqui um resumão sobre essas teorias evolutivas, como vocês estão vendo aqui, ó. Neste mapa mental, nós temos as 3 teorias evolutivas, né? Lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. Então, o que são as teorias evolutivas? As principais são essas que eu comentei para vocês, tá? E para cada uma delas, nós vamos ver agora o lamarckismo, né? Proposto por Jean-Baptiste Lamarck, defendia que as características adquiridas durante a vida de um organismo seriam transmitidas aos seus descendentes. Então, embora foram ali a primeira explicação que houve, né, a respeito dessa evolução, ela foi então ali sobreposta e melhor explicada por outras teorias, que é o darwinismo. Vamos ver agora aí, tá? Sobre o darwinismo, proposta por Charles Darwin, enfatiza que a seleção natural é o principal mecanismo da evolução no qual os indivíduos mais adaptados ao ambiente têm mais chances de sobreviver e se reproduzir, tá? E aí nós vamos agora para o neodarwinismo. No neodarwinismo, nós temos que a síntese das ideias de 3 grandes estudiosos, Darwin, Gregor e Mendel, e Hugo Fries, e afirma que a seleção natural é o motor da evolução e introduz conceitos de mutações, recombinação genética e deriva genética. Todos esses explicam aí essas teorias evolutivas e a mais aceita hoje em dia é o neodarwinismo. Um outro assunto que nós vamos ver aqui na nossa revisão é sobre automedicação. Então vejam aí que não é um hábito bom, que muito frequente, mas não é bom. Vejam por quê. A automedicação é o ato de tomar medicamentos sem orientação médica para aliviar qualquer sinais e sintomas. E essa automedicação ela pode trazer problemas sérios à saúde. Vejam, ter graves consequências, ineficácia do tratamento, intoxicação, interações medicamentosas que podem piorar ou agravar aquele problema de saúde, reações alérgicas, inclusive, que podem levar à morte, diarreia, tonturas, enjoos,
dependência física e psicológica, lesões irreversíveis e falência de vários órgãos. Essa automedicação, além de todos esses prejuízos à saúde, ela também pode causar resistência a antibióticos, que é a produção das superbactérias. Então, as resistências aos antibióticos acontecem quando as bactérias conseguem sobreviver e permanecer no organismo após o tratamento com antibióticos. E aí eu vou mostrar agora para vocês como ela se tornou um grande problema de saúde pública. Tem uma infecção, né? E aí a pessoa vai e se automedica. O que vai acontecer? Essas bactérias, algumas morreram e outras não, né? Então, as que não morreram foram aquelas mais resistentes. E aí o que se cria com essas bactérias que não morreram porque não teve o tempo de tratamento adequado, aí nós formamos as bactérias resistentes e que isso pode agravar os problemas de saúde pública com a ineficácia dos antibióticos. Tá? Então, esses antibióticos utilizados de maneira imprópria, como em casos de automedicação, prescrições desnecessárias ou interrupção prematura do tratamento, as bactérias elas têm mais oportunidade de desenvolver resistências aos medicamentos porque nós usamos ou não vamos para a consulta médica e assim nós não cumprimos corretamente aquele tratamento. Isso é muito grave, tá? Então esses foram os nossos assuntos da revisão. Tchau.